Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Maristela e Juliano entram em desespero ao perceber que estão perdendo o controle da situação. Enquanto isso, Basílio encontra uma oportunidade de se redimir com Beatriz, demonstrando arrependimento pelos erros do passado. Em meio a esses acontecimentos, René não esconde seu interesse por Ana Maria e começa a flertar discretamente com ela, tentando conquistá-la. Buscando corrigir suas falhas, Basílio decide pedir perdão a Beto, reconhecendo suas atitudes equivocadas. Já Ulisses, preocupado com o rumo dos acontecimentos, pede que Vinícius deixe o boliche, acreditando que essa seja a melhor solução para evitar conflitos futuros. Em outro ponto da trama, Alfredo e Anita enfrentam momentos de sofrimento, cada um lidando com suas dores e incertezas. Enquanto isso, Edu tenta convencer Anita a aceitar seu relacionamento com Celeste, propondo que o namoro aconteça às escondidas para evitar maiores complicações. Depois de dias em coma, a inesperada recuperação de Clarice traz um clima de tensão e desespero para Juliano e Maristela. O despertar da desmemoriada, que até então estava sob efeito de medicamentos manipulados por Maristela, revela que os planos da vilã para mantê-la confusa e desorientada começam a desmoronar. Clarice, interpretada por Carol Castro, acorda subitamente, trazendo à tona fragmentos de suas lembranças sobre as pinturas da flor de imperatriz, uma espécie rara de planta encontrada em Petrópolis, que ela costumava retratar antes do acidente que lhe tirou a memória. Tudo começou quando Maristela, vivida por Lília Cabral, administrou um forte medicamento a Clarice, na intenção de evitar que ela recobrasse a consciência e, consequentemente, suas memórias. A vilã acreditava que, mantendo Clarice sob constante sedação, conseguiria prolongar o estado de desorientação da jovem, impedindo-a de descobrir a verdade sobre o acidente que sofreu. No entanto, o efeito colateral inesperado desse remédio fez com que Clarice entrasse em coma, situação que assustou Juliano, seu cúmplice, e o fez levá-la às pressas para o hospital. Com Clarice inconsciente, Maristela e Juliano acreditaram que teriam tempo suficiente para elaborar novos planos e garantir que seus segredos permanecessem ocultos. No entanto, o despertar de Clarice aconteceu de forma súbita e surpreendente. No momento em que abre os olhos, a jovem é recebida por Juliano, que, apreensivo, tenta disfarçar seu nervosismo. Ele se aproxima dela com uma expressão preocupada e questiona como ela está se sentindo. Clarice, ainda sonolenta, sorri levemente e diz que está feliz por estar acordada. Em seguida, ela menciona suas últimas lembranças antes do acidente, falando sobre as pinturas que fazia da flor de imperatriz. Esse detalhe aparentemente simples é o suficiente para causar um verdadeiro pânico em Juliano e Maristela. Ambos sabem que, se Clarice continuar recobrando suas memórias, será apenas uma questão de tempo até que ela se lembre do que realmente aconteceu no dia do acidente. Maristela, sempre calculista, rapidamente elabora uma nova estratégia. Ela convence o médico a administrar um sedativo a Clarice, alegando que a paciente ainda está muito fraca e precisa descansar. O médico, acreditando que Maristela está preocupada com a recuperação da jovem, concorda em manter Clarice sob observação por mais alguns dias, garantindo que ela fique sedada na maior parte do tempo. Enquanto isso, Juliano não consegue esconder sua apreensão. Ele teme que Clarice possa, a qualquer momento, recuperar a memória e revelar segredos que poderiam comprometer tanto ele quanto sua mãe. Em uma conversa reservada com Maristela, ele expressa suas preocupações. Mãe, e se ela se lembrar de tudo? E se ela contar para alguém o que aconteceu? Não podemos deixar isso acontecer. Vamos mantê-la sob controle. O importante é garantir que ela continue desacordada o máximo de tempo possível, responde Maristela, com um olhar frio e determinado. Mas Clarice não se convence facilmente. Determinada a descobrir a verdade,
Ela começa a planejar uma maneira de sair do hospital e buscar respostas para suas dúvidas. Sua intuição lhe diz que há algo muito maior por trás de seu acidente, e ela não está disposta a continuar sendo manipulada. O clima de tensão chega ao ápice quando Clarice tem um sonho vívido com o dia do acidente. Ela vê flashes de imagens, o carro derrapando, alguém gritando e uma figura misteriosa se aproximando dela. Ao acordar, a jovem está mais determinada do que nunca a desvendar o mistério que cerca sua vida. Enquanto isso, Maristela e Juliano continuam a agir nas sombras, tentando garantir que seus segredos não sejam revelados. No entanto, eles sabem que estão lidando com uma bomba relógio. O despertar de Clarice pode ser o início do fim para os dois. Com a memória fragmentada, mas com uma determinação crescente, Clarice está pronta para enfrentar seus medos e descobrir a verdade. Sua recuperação representa uma ameaça real para Maristela e Juliano, que precisam agir rápido para evitar que seus crimes venham à tona. Mas será que eles conseguirão impedir Clarice de lembrar de tudo? Ou será que a jovem finalmente conseguirá fazer justiça e revelar toda a verdade? Nos próximos capítulos de Garota do Momento. Após descobrir que Clarice perdeu a memória em um trágico acidente envolvendo um bonde, Beatriz decide buscar ajuda de sua avó, Carmen, para lidar com a delicada situação. A revelação impacta profundamente a protagonista, que percebe a gravidade do que aconteceu com sua mãe e o quanto sua vida foi manipulada. Beatriz não hesita em pegar o telefone e ligar para Carmen, que está em Petrópolis cuidando dos netos. Assim que atende, a avó percebe o tom urgente na voz da neta e pergunta se algo grave aconteceu. Vozinha, eu descobri uma coisa muito séria sobre a minha mãe, diz Beatriz, com a voz embargada. A Clarice perdeu a memória num acidente de bonde. Ela nem sabe quem realmente é. Do outro lado da linha, Carmen leva um susto. Amnésia, Virgem Santa. A pobrezinha sofreu um acidente e perdeu toda a memória. Como pode uma coisa dessas? E ninguém nunca me contou nada. Swing! Exclama incrédula. Beatriz respira fundo antes de continuar. E tem mais, vozinha. Pior que isso. Entregaram outra identidade para ela. Inventaram um passado diferente e fizeram com que ela acreditasse em tudo isso. Eu demorei a entender, mas agora faz sentido. Bem que a senhora dizia que tinha algo errado quando eu falava que a Clarice era vigarista. Devia ter te escutado desde o início, lamenta. Sim, ela tocava essa música para me fazer dormir quando eu era pequena, responde Beatriz, emocionada. Decidem levar a caixinha para Clarice. Ao entregarem o objeto, Clarice tem uma reação inesperada. Seus olhos se enchem de lágrimas e ela começa a murmurar a melodia. Essa música... Eu conheço essa música? Diz Clarice confusa. Mãe, é isso! Você está começando a se lembrar, diz Beatriz, segurando as mãos da mãe. Clarice olha para Beatriz com os olhos marejados, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. A jornada para recuperar sua memória está apenas começando, mas o primeiro passo foi dado. Após a decisão de Carmen de ir ao Rio de Janeiro para ajudar Beatriz, a protagonista começa a traçar um plano para revelar a verdade a Clarice de forma cuidadosa. A chegada da avó promete ser um ponto de virada na narrativa e Beatriz sente que, com o apoio dela, conseguirá enfrentar os desafios que estão por vir. Descobrir que Clarice perdeu a memória em um trágico acidente envolvendo um bonde. Beatriz decide buscar ajuda de sua avó, Carmen, para lidar com a delicada situação. A revelação impacta profundamente a protagonista, que percebe a gravidade do que aconteceu com sua mãe e o quanto sua vida foi manipulada. Dias depois, Carmen desembarca na rodoviária, trazendo consigo uma mala simples e um olhar determinado. Beatriz a espera ansiosamente e, quando as duas se encontram, o abraço caloroso é carregado de emoção e esperança. Beatriz não hesita em pegar o telefone e ligar para Carmen, que está em Petrópolis, cuidando dos netos. Assim que atende, a avó percebe o tom urgente na voz da neta e pergunta se algo grave aconteceu. Que bom que você veio, vozinha! Eu estava precisando tanto de você aqui, vozinha. Eu descobri uma coisa muito séria sobre a minha mãe, diz Beatriz,
com lágrimas nos olhos, a voz embargada. A Clarice perdeu a memória num acidente de bonde. Ela nem sabe quem realmente é. Minha filha, eu não podia ficar longe. Essa história está muito séria. E a gente precisa resolver isso juntas. Agora me conta tudo, nos mínimos detalhes. Quero entender bem o que aconteceu com a Clarice, responde Carmen, segurando as mãos da neta do outro lado da linha. Carmen leva um susto. Amnésia? Virgem Santa! A pobrezinha sofreu um acidente e perdeu toda a memória. Como pode uma coisa dessas e ninguém nunca me contou nada? Swing! Exclama, incrédula. As duas seguem para o pequeno apartamento de Beatriz. Enquanto tomam um café quente, a jovem narra todos os acontecimentos que descobriu nos últimos dias. Ela explica como Clarice sofreu o acidente, perdeu a memória e foi levada por pessoas que criaram uma identidade falsa para ela. Beatriz respira fundo antes de continuar. E tem mais, vozinha. Pior que isso, entregaram outra identidade para ela. Inventaram um passado diferente e fizeram com que ela acreditasse em tudo isso. Eu demorei a entender, mas agora faz sentido. Bem que a senhora dizia que tinha algo errado quando eu falava que a Clarice era vigarista. Devia ter te escutado desde o início, lamenta. Essas pessoas inventaram toda uma vida para a minha mãe. Fizeram ela acreditar que era outra pessoa. E pior, elas a manipularam por anos, provavelmente com algum interesse por trás, diz Beatriz, indignada. Preocupada com a neta e com a gravidade da situação, Carmen faz uma observação importante. Minha filha, quem fez isso tudo com a sua mãe deve ser muito perigoso. Não podemos brincar com gente assim. Eles têm poder, e nós não sabemos do que são capazes. Carmen ouve tudo atentamente, refletindo sobre cada detalhe. Isso é muito grave, minha filha. Quem faz uma coisa dessas tem motivos obscuros. Mas você já sabe quem está por trás disso? Clarice fica em silêncio por um momento, processando a informação. Perdi a memória? Como assim? Eu não lembro de nada disso. As duas seguem para o apartamento de Beatriz, onde passam a tarde discutindo como abordar Clarice. Carmen sugere que o melhor caminho é tentar despertar lembranças adormecidas. Se a memória dela foi apagada, talvez certos lugares ou objetos possam trazer lembranças de volta, pondera. Eu sei que é difícil de acreditar, mas eu tenho provas e estou aqui para te ajudar a lembrar quem você realmente é, diz Beatriz, com a voz firme, mas cheia de emoção. Tinha pensado nisso, mas não sei por onde começar, diz Beatriz, ansiosa. Acho que precisamos encontrar algum objeto que ela reconheça, algo que provoque uma reviravolta. Clarice leva as mãos à cabeça, confusa. Mas por que fariam isso comigo? Quem faria uma coisa dessas? No meio da conversa, Carmen sugere visitarem a antiga casa de Clarice. Talvez algo lá a ajude a se lembrar. E mesmo que não funcione de imediato, vai mostrar a ela que existe mais na história do que contaram. Ainda não sabemos tudo, mas prometo que vamos descobrir juntas. Você não está sozinha, mãe. Eu e a avó Carmen estamos aqui para te apoiar. Assegura. Tem razão, vozinha. Vamos lá. Não podemos perder tempo, concorda Beatriz. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Arlete agradece a parceria que Zélia finge oferecer. Clarice tem novos flashes de memória, o que a leva a uma crise de enxaqueca. Raimundo, tomado pela raiva, rasga o passaporte de Lígia, e ela se revolta contra ele, deixando claro que não vai aceitar mais suas imposições. Alípio enfrenta os capangas de Basílio com coragem, mesmo em desvantagem. Zélia, em um momento de conspiração, compartilha com seu cúmplice misterioso as informações que descobriu sobre Juliano, Bia e Clarice. Alfredo, desolado, sente a falta de seu microfone, como se tivesse perdido parte de sua essência. Nelson recebe uma ameaça do agiota que o chantageia, o que o deixa ainda mais desesperado. Enquanto isso, Ulisses, determinado a se reaproximar de Ana Maria, tem uma ideia que pode ajudá-lo a reconquistar a confiança dela. Edu e Celeste continuam trocando cartas como Genoca e Olívia, ambos desconhecendo que estão se comunicando sem saber suas verdadeiras identidades. Lígia, decidida a romper de vez com Raimundo, exige o desquite, enfrentando o ex-marido com firmeza.
Beatriz, sem ser percebida, escuta quando Alípio acusa Basílio de ter mandado espancá-lo, e a revelação deixa claro que o perigo ronda mais perto do que imaginava. Zélia, cada vez mais focada em seu plano, descobre que Clarice se casou em Petrópolis, uma informação que promete mudar o rumo de sua investigação. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Zélia, determinada a desvendar os segredos do passado de Clarice, mergulha em uma investigação que promete trazer à tona revelações surpreendentes sobre a mãe de Beatriz. Ambiciosa e sagaz, a vilã decide seguir uma pista importante que a leva até a região serrana do Rio de Janeiro, mais precisamente para Petrópolis, em busca de respostas que podem mudar o rumo dos acontecimentos em Garota do Momento. Tudo começa quando Zélia descobre, através de uma das crianças do orfanato dirigido por Carmen, que a protagonista da trama é filha da mulher desmemoriada. Esse detalhe acende uma luz na mente da loira, que logo percebe que há algo muito mais profundo envolvendo Clarice do que todos imaginam. Sempre manipuladora, Zélia resolve agir por conta própria e embarca em uma viagem até Petrópolis, com a intenção de desvendar o passado nebuloso da professora de etiqueta. A chegada à cidade é o ponto de partida para uma série de descobertas inesperadas. Zélia, sempre com o olhar atento e a língua afiada, começa suas investigações pela igreja matriz, local que guarda histórias de casamentos e batizados. Convencida de que poderá usar o segredo da verdadeira identidade de Beatriz como uma poderosa arma para conseguir o que deseja. Enquanto isso, no núcleo central da trama, Clarice continua tendo flashes de memória que a levam a lembrar da flor de Imperatriz, uma espécie típica de Petrópolis. A protagonista começa a fazer vários desenhos dessa flor, o que impressiona Juliano e Maristela. A veia artística de Clarice surge como uma pista de que suas lembranças podem estar se reorganizando, o que deixa o casal em estado de alerta. Juliano, temendo que Clarice recupere completamente a memória e descubra a verdade sobre seu passado, decide tomar medidas drásticas. Junto com Maristela, ele resolve administrar um remédio mais forte para tentar apagar as memórias emergentes da protagonista. O casal acredita que, se conseguirem manter Clarice sob controle, poderão impedir que ela recupere seu verdadeiro passado e descubra a conexão com Beatriz. Entretanto, Clarice, em um momento de lucidez, menciona que gostaria de visitar Petrópolis para ver as flores que tanto desenha. Essa fala desperta ainda mais a preocupação de Juliano e Maristela, que tentam convencê-la a desistir da ideia. No entanto, a protagonista parece cada vez mais determinada a seguir suas intuições, o que pode colocar todos os planos dos vilões em risco. Zélia, por sua vez, chega ao Rio de Janeiro cheia de confiança e preparada para confrontar Juliano e Maristela. Ela os procura e, sem rodeios, revela que sabe do passado de Clarice e que descobriu que Beatriz é filha da desmemoriada. O casal, pego de surpresa, tenta negar as acusações, mas Zélia é implacável. Com um sorriso malicioso, a vilã deixa claro que está disposta a manter o segredo, desde que receba algo em troca. Juliano e Maristela ficam desesperados diante da ameaça de Zélia. Eles sabem que, se a verdade vier à tona, toda a vida que construíram pode desmoronar. A chantagem de Zélia coloca o casal em uma posição delicada, obrigando-os a considerar suas opções. Maristela, que sempre se mostrou fria e calculista, começa a pensar em maneiras de neutralizar a vilã, enquanto Juliano se mostra mais abalado emocionalmente, temendo o impacto que a revelação pode causar em Beatriz. Enquanto isso, Clarice continua lidando com suas memórias fragmentadas. A protagonista sente que há algo importante que precisa lembrar, mas as lacunas em sua mente a deixam frustrada. Seus desenhos da flor de Imperatriz se tornam uma obsessão, como se fossem a chave para desbloquear o mistério que cerca sua vida. A investigação de Zélia, por outro lado, não para por aí. Determinada a garantir que sua chantagem tenha o maior impacto possível, a vilã começa a buscar mais informações sobre o passado de Clarice. Ela vasculha registros antigos e descobre que a professora de etiqueta tinha uma vida completamente diferente antes de perder a memória. As peças começam a se encaixar, e Zélia percebe que Clarice foi vítima de uma grande injustiça. Essa percepção, no entanto, não desperta nenhuma compaixão em Zélia. Pelo contrário, ela vê na situação uma oportunidade ainda maior de manipular todos ao seu redor e obter vantagens pessoais. A vilã está disposta a ir até as últimas consequências para garantir que sua posição de poder seja mantida. No final, Zélia se consolida como uma das personagens mais astutas e perigosas da trama.
Sua capacidade de manipular e de se infiltrar nas vidas dos outros faz dela uma ameaça constante. Com o segredo sobre Clarice e Beatriz em suas mãos, a vilã se torna uma peça-chave no desenrolar dos acontecimentos, prometendo trazer ainda mais intrigas e reviravoltas para a história de Garota do Momento. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Arlete agradece a Zélia pela ajuda e parceria, sem imaginar as verdadeiras interessadas por trás do gesto aparentemente generoso. Zélia sorri de maneira enigmática, reforçando o teatro. Para Arlete, a suposta união entre as duas é uma vitória importante, já que acredita ter encontrado uma aliada em sua luta para desmascarar os segredos da família Alencar. Enquanto isso, Clarice continua lutando contra as lembranças que insistem em invadir sua mente. Mais uma vez, flashes do passado surgem, trazendo fragmentos de momentos que ela ainda não consegue organizar completamente. As imagens vêm como relâmpagos, uma cerimônia de casamento, vozes ao fundo, uma discussão acalorada. A intensidade das memórias provoca uma forte crise de enxaqueca, deixando Clarice debilitada e confusa. Ela sente que está perto de uma grande revelação, mas teme o que pode descobrir. Na casa de Raimundo, o clima é de tensão. Furioso após mais uma discussão com Lígia, Raimundo perde o controle e rasga o passaporte da ex-esposa diante dela. Lígia, atônita, vê sua chance de deixar o país escorregar pelos dedos. "Você não vai a lugar nenhum sem a minha permissão", diz Raimundo com um tom ameaçador, mas Lígia não se intimida. Com um olhar firme, ela enfrenta o ex-marido e deixa claro que não aceitará mais suas manipulações. Determinada, exige o desquite e promete lutar pela sua liberdade, custe o que custar. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, Clarice continua tendo flashes de memória que a deixam cada vez mais inquieta. Horas após receber o segundo buquê, ela é tomada por uma nova recordação de um jardim cheio de flores da Imperatriz. Dessa vez, a lembrança é ainda mais nítida, quase como se pudesse tocar as pétalas. Sentindo-se compelida a capturar essa imagem, Clarice pega novamente lápis e papel e começa a desenhar com uma precisão que surpreende até a si mesma. Ao observar o progresso de Clarice, Juliano fica apavorado. Ele sabe que o talento artístico dela está ligado ao passado que ele tentou esconder a qualquer custo. Com medo de perder o controle da situação, Juliano decide agir rapidamente para impedir que Clarice recupere suas memórias. No dia seguinte, Clarice acorda animada e cheia de energia. Ela diz a Juliano que precisa sair para comprar materiais de pintura, pois deseja continuar desenhando. A ideia de ver Clarice mergulhar ainda mais em suas lembranças apavora o vilão. Ele teme que os desenhos possam trazer de volta memórias cruciais que revelariam verdades comprometedoras sobre o que aconteceu anos atrás. Enquanto Clarice se prepara para sair, Juliano toma uma atitude drástica. Ele mistura comprimidos em uma bebida e oferece à esposa, fingindo estar preocupado com o bem-estar dela. "Você precisa descansar, Clarice. Essas dores de cabeça são preocupantes", diz ele com um tom afetuoso, mas carregado de intenções maliciosas. Sem desconfiar, Clarice aceita a bebida. Pouco tempo depois, começa a sentir os efeitos da droga. Sua mente fica turva, os pensamentos se embaralham e a vontade de pintar desaparece por completo. Juliano observa tudo de perto, satisfeito com o resultado. Ele acredita ter conseguido mais tempo para manter seu segredo a salvo. No entanto, Beatriz não está disposta a desistir de descobrir a verdade. Ela percebe que algo está errado com Clarice e decide confrontar Juliano diretamente. "Por que ela está assim? O que você está fazendo com ela?" Component Placement questiona Beatriz encarando o padrasto com desconfiança. Juliano tenta manter a compostura. "Clarice está fragilizada. Ela precisa de cuidados. E eu estou aqui para protegê-la", responde, tentando disfarçar suas intenções. Mas Beatriz não se convence. Cada vez mais determinada, ela decide investigar o passado de Clarice por conta própria. Clarice, mesmo sob o efeito da droga, continua lutando contra o torpor mental que a domina.
Em momentos de lucidez, flashes de memória ainda surgem. Ela vê imagens de um casamento, de um jardim, de pessoas discutindo. Esses fragmentos a deixam ansiosa para descobrir quem ela realmente é e o que aconteceu em sua vida antes de perder a memória. Beatriz, agora movida por um instinto protetor, começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Ela visita a cidade imperial, onde as flores da imperatriz são cultivadas, em busca de pistas. Lá, descobre que Clarice já esteve naquele lugar no passado e que era conhecida por seu talento artístico. Essa descoberta confirma suas suspeitas. Clarice tinha uma vida antes de Juliano, e ele está escondendo essa verdade. De volta à casa, Beatriz tenta falar com Clarice sobre suas descobertas, mas a artista ainda está sob o efeito dos comprimidos dados por Juliano. Mesmo assim, Beatriz não desiste. Você precisa se lembrar, Clarice. Eu sei que você tem um passado que foi apagado, mas eu estou aqui para ajudar você a recuperá-lo, diz Beatriz, segurando a mão da artista com firmeza. Juliano, percebendo que está perdendo o controle sobre a situação, decide tomar medidas ainda mais extremas. Ele entra em contato com um cúmplice e planeja afastar Beatriz, temendo que ela descubra toda a verdade. Mas o vilão subestima a força de vontade da jovem, que está determinada a proteger Clarice e revelar os segredos que Juliano tanto teme. Aos poucos, Clarice começa a resistir aos efeitos da droga. Em um momento de lucidez, ela pega um dos desenhos que fez e olha para ele com atenção. Eu conheço esse lugar, murmura para si mesma. A memória está lá, à espreita, pronta para emergir a qualquer momento. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beatriz se senta na beira da cama, ainda processando a revelação feita por Clarice. A voz da mulher ecoava em sua mente, repetindo as palavras que mudaram tudo. Você tem o direito de saber a verdade. Beatriz tenta organizar seus pensamentos, mas a confusão a domina. Sentimentos de surpresa, medo e curiosidade se misturam, tornando difícil distinguir o que sente de fato. Afinal, que verdade era essa que Clarice insistia tanto em contar? Enquanto isso, na casa de Ana Maria, o clima é de tensão. A notícia do envolvimento de Yolanda e Ulisses em um esquema de desvio de materiais da fábrica chega aos ouvidos da matriarca. Furiosa, Ana Maria não poupa críticas. Eu avisei que essa aliança ia trazer problema. Agora estamos com o nome manchado. Esbraveja, lançando um olhar acusador para ambos. Ulisses tenta se defender, mas Yolanda, orgulhosa, permanece em silêncio, como se as acusações não a afetassem. Do outro lado da cidade, Alfredo inicia seu programa de rádio de maneira inusitada. Hoje, amigos ouvintes, trago uma notícia que me entristece profundamente. Nosso microfone, aquele que nos acompanhou por tantos anos, foi roubado. A notícia pega a comunidade de surpresa. Mas Nelson, técnico da rádio, logo desmistifica o caso ao perceber que o microfone não tinha grande valor financeiro. Isso é coisa de quem quer chamar atenção. Não vale nem o trabalho de procurar. No meio de todo esse caos, Ronaldo decide tomar uma atitude. Depois de muitos dias refletindo, ele procura Celeste. Eu fui um idiota. Sei que errei, mas não consigo suportar a ideia de te perder. As palavras são sinceras, carregadas de arrependimento. Celeste, embora ainda magoada, percebe que o pedido de perdão é verdadeiro. Mas será o suficiente para apagar o que aconteceu? Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo sobre Garota do Momento. Após o incidente na boate, Giovanni começa a reconsiderar a oferta feita a Lígia. Ele teme que o comportamento agressivo de Raimundo possa causar problemas futuros e, por isso, decide suspender temporariamente o convite. Não quero me envolver em um drama pessoal. Talvez seja melhor repensarmos essa parceria, diz Giovanni à cantora, com um tom decepcionado. Lígia fica devastada com a decisão de Giovanni. Para ela, aquela era uma oportunidade única de se destacar em sua carreira e deixar para trás o passado conturbado com Raimundo. No entanto, mal sabia ela que o pior ainda estava por vir. Determinado a garantir que Lígia não deixará o país, Raimundo resolve tomar medidas ainda mais drásticas.
Ele decide invadir o camarim da cantora na boate, aproveitando-se de um momento em que ela está em uma reunião. Completamente obcecado, ele começa a revirar gavetas, prateleiras e armários em busca de algo que possa impedir sua viagem. Depois de alguns minutos, Raimundo encontra o que estava procurando: o passaporte de Lígia. Sem pensar duas vezes, ele o pega e, em um gesto de pura irracionalidade, começa a rasgá-lo em pedaços. Os papéis caem ao chão, fragmentados, enquanto Raimundo respira pesado, como se tivesse conquistado uma vitória. "Se você acha que vai me deixar para trás, está muito enganada", murmura ele para si mesmo, convencido de que seu ato foi justificado pelo amor que sente por Lígia. No entanto, o efeito do ato de Raimundo é devastador. Quando Lígia descobre que seu passaporte foi destruído, ela entra em estado de choque. "Você fez o quê?", exclama incrédula ao ver os pedaços espalhados pelo chão do camarim. "Você perdeu completamente a noção." A revolta de Lígia é imediata. Ela não apenas se sente violada, mas também percebe que Raimundo ultrapassou qualquer limite aceitável. "Você invadiu minha privacidade. Isso é crime. Você não tem o direito de controlar minha vida desse jeito", diz ela, com os olhos cheios de lágrimas, enquanto recolhe os restos do passaporte. O ato de Raimundo também afeta diretamente Giovanni, que decide cancelar de vez o convite feito a Lígia. "Não quero me envolver em um escândalo desses. Não posso colocar minha reputação em risco", afirma o empresário. A decisão dele é um golpe duro para Lígia, que vê sua chance de carreira internacional escapar por entre os dedos. Diante de toda essa situação, Lígia toma uma decisão firme. Ela não pode mais continuar ligada a Raimundo de forma alguma. A mãe de Celeste, que até então relutava em buscar um desquite oficial, decide agir. "Eu vou procurar a justiça. Não quero mais estar presa a você. Isso precisa acabar", afirma ela, com convicção, deixando claro que pretende solicitar a separação legal o quanto antes. Raimundo, por sua vez, parece não compreender a gravidade de suas ações. "Eu fiz isso por amor. Eu não podia deixar você ir embora." Component Placement justifica-se, tentando convencer Lígia de que suas intenções eram nobres, mas a cantora não se deixa manipular. "Isso não é amor, Raimundo. Isso é controle. E eu não vou permitir que você continue me oprimindo." A decisão de Lígia de recorrer à justiça marca um ponto de virada definitivo na trama. A cantora está determinada a retomar o controle de sua vida e sua carreira, independentemente das ameaças e das manipulações de Raimundo. Ela sabe que precisará enfrentar um processo legal para se desvencilhar oficialmente do ex-marido, mas está disposta a seguir em frente. Nos bastidores, Celeste, filha de Lígia, apoia a decisão da mãe. "Você precisa se libertar dele, mãe. Ele não pode continuar te controlando desse jeito", diz a jovem, preocupada com o bem-estar de Lígia. O ato invasivo de Raimundo não só destrói qualquer chance de reconciliação, como também expõe sua personalidade obsessiva e tóxica. Agora, ele terá que lidar com as consequências legais de suas ações, enquanto Lígia busca, enfim, a liberdade que tanto deseja. O destino de ambos parece traçado. Enquanto Raimundo afunda em sua obsessão e solidão, Lígia se fortalece e busca construir um futuro onde finalmente será dona de si mesma. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, quando Beatriz começa a juntar as peças de um mistério que a intriga há tempos. Durante a festa de aniversário de Bia, ela observa atentamente as velas do bolo e, ao contar o número exato, percebe algo estranho. Bia está completando 18 anos. Essa revelação faz Beatriz deduzir que Bia não pode ser sua irmã biológica. O pensamento se torna uma obsessão e ela decide buscar respostas. Enquanto isso, Ronaldo, que carrega segredos do passado, finalmente confessa a Celeste que armou para que ela acreditasse que Mauro era Genoca. A revelação deixa Celeste perplexa e revoltada com a manipulação, mas antes que ela consiga reagir, Beatriz passa mal devido à pressão das recentes descobertas. Clarice, sempre atenta à saúde da filha, corre para acolhê-la e garantir que ela esteja bem. Paralelamente, Nelson, que sempre se envolve em confusões,
toma uma atitude arriscada ao esconder o microfone de ouro roubado de Alfredo dentro do sofá de sua casa. O microfone, que tem grande valor sentimental para Alfredo, desapareceu misteriosamente, deixando o cantor arrasado. Sem saber onde procurar, Alfredo entra em desespero e, ao perceber que seu objeto mais precioso sumiu, ele desmaia de choque. Enquanto a festa de Bia continua, Topete e seus amigos chegam para animar o evento. No entanto, a presença deles não é bem recebida por Zélia, que fica furiosa ao vê-los. A revolta de Zélia aumenta quando ela percebe que Beatriz deixou a festa de forma abrupta. Desconfiada, Zélia começa a formular um plano para descobrir a verdadeira origem de Bia. Ela acredita que há algo sendo escondido e está determinada a revelar toda a verdade, custe o que custar. Antes de continuar, já deixe seu gostei e escreva nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Beto, que também estava na festa, nota a ausência de Beatriz e decide procurá-la. Ele percorre os arredores, perguntando se alguém a viu, mas não consegue encontrá-la. A preocupação toma conta dele, especialmente porque sabe que Beatriz não estava bem. Determinado a falar com ela e esclarecer o que está acontecendo, Beto promete não desistir até encontrá-la. Enquanto isso, Ana Maria tem uma surpresa desagradável ao flagrar Ulisses e Yolanda juntos. A cena a deixa furiosa e ela não hesita em confrontá-los. O que está acontecendo aqui? Zrenia questiona Ana Maria, exigindo explicações. Ulisses tenta se justificar, mas a tensão no ambiente é evidente. Yolanda, por sua vez, permanece em silêncio, sabendo que qualquer tentativa de explicação pode piorar a situação. Não foi nada demais, foi só um susto, diz ela, sem entrar em detalhes. Mas Beto percebe que algo está errado. Ele tenta criar um ambiente seguro para que Beatriz se abra, mas a tensão no ar é palpável. A conversa logo toma um rumo mais delicado quando Beatriz, ainda inquieta, decide questionar Beto sobre o que ele sabe a respeito da idade de Bia. Esse assunto desperta antigas inseguranças, mas Beto vê aí uma oportunidade de abordar o tema que mais os afasta: a acusação de que teria espancado Basílio após uma provocação. "Olha, Beatriz, a gente precisa conversar sobre tudo isso", começa ele, tentando manter a calma. "Eu não agredi o Basílio. Você viu com seus próprios olhos que ele estava com a dona Maristela naquele dia na loja. Isso não é prova suficiente de que ele mentiu?" Beatriz, no entanto, permanece cética. Apesar de ter flagrado Basílio com Maristela no provador da loja, ela não consegue superar completamente suas dúvidas em relação ao caráter de Beto. A lembrança de todas as manipulações e intrigas que marcaram seu passado ainda pesa em seu coração. O fato de o Basílio ter um caso com a dona Maristela não significa que você não tenha batido nele, Beto, responde Beatriz, com um olhar sério e distante. Suas palavras são um golpe direto no coração do fotógrafo, que vê suas esperanças desmoronarem mais uma vez. Beto tenta se defender, mas percebe que qualquer argumento parece insuficiente diante das desconfianças de Beatriz. "Eu achava que você me conhecia melhor. Pensei que depois de tudo o que a gente viveu, você fosse capaz de enxergar quem eu realmente sou", desabafa ele, com um tom de voz embargado pela tristeza. Mas Beatriz não cede. Para ela, as feridas do passado ainda estão abertas, e confiar novamente em Beto parece um desafio quase insuperável. "Não se trata só de você, Beto. Eu não consigo apagar tudo o que aconteceu. Cada vez que tento te dar uma chance, algo me faz voltar atrás." Desiludido, Beto percebe que suas palavras não têm o impacto desejado. Ele entende que a barreira que os separa é maior do que ele esperava. "Eu deveria ter imaginado que nada mudaria para você", diz ele, antes de se levantar e caminhar em direção à porta da pensão. Glorinha, sempre prática e direta, tenta fazê-la ver as coisas de uma perspectiva diferente. Você precisa decidir se vai viver presa ao passado ou se vai dar uma chance ao presente. O Beto parece sincero, mas só você pode saber se está disposta a acreditar nele. Enquanto isso, Beto retorna ao seu estúdio, onde tenta afogar suas mágoas no trabalho. Ele revisa fotos antigas, relembrando os momentos felizes que passou ao lado de Beatriz.
cada imagem é uma lembrança dolorosa do que eles já foram e do que poderiam ter sido. A situação entre os dois parece caminhar para um impasse, mas o destino pode ainda reservar novas surpresas. Será que Beatriz conseguirá superar seus medos e abrir seu coração novamente? Ou será que Beto precisará encontrar uma maneira diferente de provar sua inocência e reconquistar a confiança da mulher que ama? As respostas para essas perguntas ainda estão por vir, mas uma coisa é certa: o caminho para a reconciliação será repleto de desafios e ambos terão que enfrentar seus próprios demônios antes de encontrarem a paz que tanto desejam. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beatriz está inquieta. Depois de uma conversa reveladora com Ronaldo, a jovem começa a juntar as peças de um quebra-cabeça que há tempos a atormentava. A sensação de que algo estava fora do lugar sempre a incomodou, mas agora tudo começava a fazer sentido. Ela observa de longe Bia, que se diverte na festa, cercada pelos amigos e familiares. No entanto, um pensamento toma conta de sua mente: ela não é minha irmã. Com a confissão de Ronaldo ainda ecoando em sua cabeça, Beatriz se sente traída. Ele admitiu ter armado uma situação para que Celeste acreditasse